Olá galera, aqui é o Indiana Gilbert Jones da Universidade do Inglês e hoje nós estamos aqui com o Sérgio. O Sérgio é um empresário na área de tecnologia, mas quando o Sérgio conheceu a Universidade do Inglês, não era isso que ele fazia. O Sérgio na época trabalhava para uma das duas maiores montadoras do mundo, né? Mas vamos deixar o Sérgio contar um pouquinho da história dele, vamos deixar o Sérgio se apresentar. Olá pessoal, eu sou o Sérgio Boffetti. Em 98 aconteceu algo muito interessante na minha vida profissional. Eu trabalhava na engenharia da General Motors de São Caetano do Sul, na área de manufatura. E eu fui promovido a fazer aprovação de equipamento no mercado internacional. Aí veio aquele frio. Eu já tinha feito dezenas de escolas de inglês e a minha fluência não existia. Quando você fala assim, né, que você tinha feito dezenas, assim, era dezenas mesmo ou é força de expressão? Dezenas, assim, desde 1980. De 1980 até 97, 98. Foi quando você conheceu a Universidade do Inglês. Exatamente. De 90 você começou a estudar inglês. 1980. 1980 você começou a procurar. Você precisava falar inglês desde 1980. E você foi encontrar a solução em 98. Em 98. Se minha conta não tiver certo, você que é o engenheiro aqui, 18 anos. 18 anos. 18 anos procurando uma solução, porque você já precisava falar inglês. Não é Precisava. que não era por lazer, não, você precisava. Exatamente. Aí você... Para crescer numa empresa, você tinha que ter o inglês. E eu ficava 3 meses, 6 meses, 9, 1 ano foi o máximo que eu fiquei numa escola e não me sentia realizado e saí, buscava outra. Você buscava pagava outra. do seu bolso ou a empresa pagava? No começo, eu pagava do meu bolso, depois eu fui crescendo na empresa e eu tinha reembolso. A empresa te Ela restituiu. pagava. Então, quer dizer, você pagando do seu bolso não funcionou. A empresa pagando também não funcionou. Também não funcionou. Mas aí você estava me contando que aí você teve um ultimato, aí teve uma situação que não era mais estudar. Não era mais estudar, eu precisava falar inglês. Aí meu gerente, na realidade, falou, olha, você está sendo promovido para a área de aprovação de equipamento no mercado internacional. Eu falei, uau! O nome é bonito. É bonito. Então, o inglês precisa estar excelente. Sem dúvida alguma, né? Você não vai esperar falar português nos Estados Unidos, Sim. na Alemanha. Eu falei, caramba. E aí, de repente, eu enxerguei uma propaganda em inglês fluente em 8 semanas. Primeiro dia, eu falei, não, é mentira. Segundo dia, inglês fluente em 8 semanas. Não pode ser. No terceiro dia eu não aguentei. Liguei e tive uma surpresa. Naquela época era a escola física, não como é hoje. Fui participar de uma apresentação feita pelo Jober, no ano de 98, na Avenida Paulista. E foi muito interessante. Levei um amigo meu que morava no exterior e validou, porque eu estava naquela situação. Ou eu vou falar inglês ou vou perder o emprego. Peraí, você levou uma pessoa que falava inglês para ver se o método, se era tudo aquilo que a gente estava falando. Exatamente, e foi muito legal. E eu fiquei impressionado com o que eu vi, mas esse meu amigo... Ele validou, ele falou, pode ficar tranquilo, a minha esposa usou essa metodologia no Canadá e funcionou para ela. Eu falei, você está de brincadeira? Eu falei, com uma vantagem para você aqui, você vai até a escola, ela fazia a checagem do inglês dela por telefone. Tá bem, porque talvez se você voltar no tempo, nem a internet não existia. Exatamente. Né? Tá bom. Então eu falei, verdade? Verdade. Me inscrevi e obtei... Você fez... o programa em 8 semanas. Em 8 semanas. Porque na época das escolas físicas, não como hoje, na internet nós só tínhamos 2 opções. Ou as pessoas faziam em 8 semanas, ou faziam em 6 meses aos sábados, né? Era uma opção que nós tínhamos. Você fez a opção de fazer... Em 8 semanas. Em 8 semanas. Todos os dias. Mas você estava contando o seguinte, aí depois disso você teve uma experiência profissional... Primeira experiência, chegou o dia, lá veio voucher para a Alemanha. Tá bem. Uma semana na Alemanha para provar equipamentos para General Motors. Meu Deus, vamos embora. Aí, GM na época era uma bênção, primeira classe. Já comecei a me sentir bem ali. Falei, opa, e cheguei na Alemanha, vieram me recepcionar no aeroporto, lá em Frankfurt. Tá bom. E alemão não falam, inglês, né? E até chegar no hotel, no Holiday Inn de Colônia, na Alemanha, mais ou menos uns 40 minutos, conversando com um funcionário da GM da Alemanha. E aí, vamos conversar em inglês. E passei uma semana ali, envolvido com projetos das 7 da manhã até as 19 horas,
E depois das 19 até as 24 passeando, né? Você não pode aproveitar uma oportunidade dessa. Tá Então foi muito legal. Da Alemanha eu fui provar um outro equipamento na Itália, no norte da Itália, numa cidade chamada Trento, numa empresa que se chama Dalmec. Não falo italiano, então nós conversamos mais uma semana em inglês e foi maravilhoso. Você sabe que só para compartilhar uma experiência disso que você falou da Itália, eu nesse período que a gente está com a Universidade do Inglês, eu conheci, era uma empresa, não vou mencionar o nome, mas era uma empresa petrolífera aqui do Brasil, era uma das grandes, mas era brasileira, e ela foi adquirida pela Jeep, que era italiana. E quando a diretoria da Itália veio para o Brasil, eles chegaram aqui, falaram, os brasileiros não sabem falar italiano, mas a diretoria da empresa sabe falar inglês. Quando chegou aqui, nenhum dos diretores dessa empresa falava inglês. Nenhum dos diretores. Todos foram mandados embora. Porque para o italiano, e eu tive a oportunidade de conhecer a Itália, para o italiano é absurdo. Ó, você não falar italiano, eu respeito. Mas você não falar inglês, eu não respeito. É um lugar onde a Itália é um lugar onde se fala muito inglês. Mas só para compartilhar. Mas aproveitando, só para mudar, às vezes tem um outro grupo de pessoas que quando conhece a Universidade de Inglês, a maioria das pessoas que nos procura são profissionais, pessoas que querem... que precisam falar inglês pela mesma razão que você. Mas nós estávamos conversando, você teve 2 experiências de passeio, de lazer, que foram muito interessantes. Né? Você passou 30 dias na Europa e você estava falando de uma particularidade. Você não reserva hotel, não reserva carro, nada. Você vai e seja o que Deus quiser. É isso aí. Só o voucher da passagem aérea, né? Tá bom? E chegando no aeroporto, alugo um carro e vou procurar hotel. E é muito legal. Quando eu passei 30 dias na Europa, comecei tranquilo, comecei por Portugal. Tranquilo, né? Português de Portugal a gente entende bem. A Espanha começou a complicar, porque eu não falo o espanhol. E aí comecei a me comunicar em inglês. A próxima foi a França, eu não falo francês. 100% em inglês. E, olha, é muito legal, porque você passear pelo Rio Sena, no Museu do Louvre, e para a Torre Eiffel, tudo isso aí você tem que se comunicar. E para piorar, guardei o carro perto do Louvre e esqueci, turista meio abestalhado, esqueci. Vamos passear. Eu e minha esposa, entrei no Louvre, quando saí do Louvre, putz, grilo, e agora? Entramos de um lado, saímos do outro, 3 horas e meia depois, encontrei o carro. Graças ao quê? A gentileza das pessoas, dos franceses, que se prontificaram a falar em inglês. Porque se eles quisessem me sacanear, eu acho que não sei não se eu tinha voltado para o Brasil. Mas você falava o seguinte, né? Depois disso, você passou também uma semana com a sua família em Nova York. Você estava falando umas coisas legais que aconteceram lá. Nova York é uma aventura, era um sonho conhecer a Big Apple, né? E eu fiquei em Manhattan. Em Manhattan não tem jeito, ali para você alugar um carro é muito caro. Então, para todos os lugares que nós nos deslocávamos de táxi. Mas teve uma experiência muito bacana. Eu queria dar um presente para minha esposa, um iPad, né? Tá bem. Pô, e lá na Broadway tem a loja da Apple. Então, entrar na loja da Apple e perguntar a respeito daquele equipamento, era um equipamento novo para mim, e você entender tudo que o cara está te falando, das coordenadas, você traz o equipamento funcionando e entrega para sua esposa, é maravilhoso. Muito legal. Aí, pô, vamos andar pela Broadway, fomos até a primeira lá da Broadway, né? Aí fui passar de barco pelo Hudson River. Então, você ficar conversando com o pessoal que é nativo, pedindo informação local, isso não tem Quando preço. você foi, a Estátua da Liberdade estava aberta ou estava fechada? Olha, não sei dizer porque eu não cheguei até a Estátua da Liberdade, eu passei ao lado dela, tá bom, tá ok? Tá bom. Fui lá na Madame Tussauds, que é aquele museu de cera maravilhoso, Tá bom. E é uma felicidade grande poder conversar com todo esse pessoal em inglês. Eu tive 2 vezes em Nova York. A primeira vez eu fui na Estátua da Liberdade, da segunda vez estava fechada a Estátua da Liberdade. Não lembro agora por que foi, né? Mas você falou de uma coisa, a hora que a gente estava conversando, e nós tivemos uma experiência em comum. Você falou que você andou no metrô de Nova York, né? Eu também andei. Eu não sei se você teve essa sensação. É assustador andar no metrô de Nova York, né? Para quem é de São Paulo, nós temos um metrô aqui de primeiro mundo, né? E o metrô de Nova York, ele é assustador, né? Assustador. Aconteceu um negócio bacana, depois que a gente desceu do passeio de barco.
Pegamos o metrô para voltar. Eu devia estar na 94ª travessa da Broadway. E aí pedi informação. Por ali é uma loucura a quantidade de linhas que tem para todo Sim, lado. é verdade. E de repente eu percebi o seguinte: eu devia estar indo por uma direção e o metrô estava indo para outra. Não precisa, não tenho o que falar, tá errado isso aqui. Aí passou uma estação, perguntei para uma pessoa, mostrando um mapa, obviamente, você tem que andar com o mapa ali, você não é do local, né? Daí ela deu as coordenadas como eu deveria fazer para pegar um metrô correto. Na direção correta. Mas nessa daí, eu devo ter entendido de alguma forma errada, eu fiquei num ponto onde passava um monte de metrô, mas não passava o número que eu estava esperando. Depois de uma hora, não é possível, tem alguma coisa errada aqui. Já passou tantas composições, aí tinha um policial, fui lá conversar com ele, ele falou, olha, essa composição é no andar de cima. Caramba, aí tranquilo, né? Aí peguei a composição e chegamos no nosso destino. E tem mais uma aventura que não deu tempo, se eu falei muito rápido, foi o Central Park. A turma ficou dormindo e quando eu viajo eu gosto de dormir pouco e andar muito. Pouco disso, são 4 horas no máximo. Então, pouco mesmo. 6h30 da manhã eu já estava dentro do Central Park passeando. E ali é muito legal. E eu também me perdi no Central Park, porque turista é bestalhado, aquilo é grande, você começa a andar e se encanta, é muita atividade que tem ali e não tem como. Você é obrigado a conversar com as pessoas, porque você está perdido, você não sabe como você faz para chegar onde você estava no hotel. E aí o pessoal é solícito pra caramba. Fui muito bem recebido nos Estados Unidos, na Europa, e mais de uma vez que nós estivemos nesses lugares. Bom, Sérgio, tremenda experiência, né? Obrigado. Nada. Quero te agradecer por você separar um pedaço do seu tempo para estar aqui com a gente, compartilhar um pouco das suas experiências, como diz naquela música, recordar é viver. Eu também estava recordando aqui de algumas experiências e o Sérgio falou uma coisa que é muito interessante. Às vezes as pessoas falam, o brasileiro é mal recebido, o francês não gosta de falar inglês, o americano ele é todo estranho. E eu vou dizer uma coisa, a gente tem tido a oportunidade, e a gente estava conversando disso, de viajar por alguns lugares ao redor do mundo, e eu quero dizer assim, olha, o que você vai encontrar ao redor do mundo é ser humano. E se você falar numa língua que ele entende, você vai ser bem recebido, você vai ser bem acolhido, você vai fazer amigos. Enfim, é isso aí que... Obrigado, Sérgio. Nada. Eu gosto de terminar dizendo, se eu falo inglês, qualquer um pode falar. Se o Sérgio fala inglês, qualquer um pode falar. Se nós falamos inglês, você também pode falar. Obrigado. Isso aí.